Glórias a Deus. Chegamos ao nosso terceiro dia de oração, né? Colocando os nossos filhos no altar de Deus. Seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de rupturas, de influências destrutivas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a palavra nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós não devemos nos enganar, né? Então, hoje, querida, quando nós pensamos nos nossos filhos, nós pensamos na vida que eles estão vivendo, no afastamento, na rebeldia, na rebelião, nós precisamos entender que muitos jovens, né, muitos filhos, eles não entram em rebelião por maldade, mas muitas vezes eles entram na rebelião porque eles estão ligados a ambientes, amizades e influências que moldam lentamente a sua forma de pensar e de agir. A convivência, queridas, com vozes que normalizam a desobediência, que relativizam, né, a verdade, que zombam da fé, cria esta moldura invisível que redefine os valores, que distorce a percepção, que cria esse falso senso de pertencimento, que muitas vezes vem substituir o vínculo com Deus e com a família. Então eu sei e já passei por isso, né? Muitas vezes nós, como pais, como mães, nós ensinamos nossos filhos, nós ensinamos princípios bíblicos, nós os levamos, né, à casa do Senhor, e quando eles crescem, nós vemos que eles se transformam, e às vezes a gente se pergunta: "Nossa, mas nem parece o meu filho". Então, muitas vezes o segredo está aqui. Muitas vezes nós oramos por algo que nós não estamos vendo, né. Então nós temos que, como eu falei muito aqui nas anteriores, né, nós precisamos de discernimento para saber como orar. E muitas vezes esse aqui é um ponto muito importante, as más conversações, porque as más conversações, as más companhias, elas corrompem tudo aquilo de bom que você plantou no coração do teu filho. Então é por isso que, muitas vezes, a restauração dos nossos filhos exige muito mais do que um afastamento físico. Ela envolve realmente, assim, um rompimento espiritual, de alianças, internas que influenciam os desejos deles, que influenciam as escolhas, as emoções, porque uma amizade, muitas vezes, ela pode até estar longe, e ainda assim ela continua exercendo domínio emocional sobre a vida dos teus filhos. Então não é somente sobre, né, afastar os teus filhos fisicamente, não é simplesmente proibi-los de ver tal pessoa, de estar em tal lugar, não é só sobre isso. Precisamos entender que muitas vezes nós precisamos colocar isso diante de Deus e clamar realmente, assim, que Deus corte esses laços nocivos, porque somente Ele pode fazer isso. Somente através do Espírito Santo de Deus é que esses laços, né, vão ser desfeitos. Todo o encantamento é desfeito. Existem muitos filhos hoje que parece que eles estão vivendo debaixo de um encantamento. Ah, eles conheceram fulano lá e depois disso, nossa, parece que tudo que o fulano fala é o que é lei, né, ele não me ouve mais, ele não me obedece mais. Por quê, querida? Porque ele está debaixo de um espírito de encantamento. E somente Deus pode mudar essa história. Somente Deus pode trazer revelação para nós de como orarmos, de como agirmos, porque é Deus quem revela as intenções ocultas, é Deus quem expõe os perigos que o coração do nosso filho não está enxergando. Então não adianta a gente ficar falando, e eu sei que como mães, como pais, nós fazemos muito isso. A gente começa a trazer acusação, né? Ah, mas o fulano lá, ah, mas porque aquele ambiente. E isso, para ele, se Deus não entrar nessa história, isso só vai gerar mais mágoa, mais distanciamento, né? Então, nós, como mães, nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos entender que romper esses relacionamentos, essas conexões, né, pela força, pela ameaça, às vezes até mesmo pelo desespero, geralmente vão fortalecer ainda mais esses vínculos, né. Então, nós precisamos, pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar, venha trazer discernimento para que a gente possa observar esses padrões, perceber essas portas abertas, entender esses gatilhos emocionais, para que a gente possa agir com sabedoria. Então a guerra não é contra pessoas, mas é contra atmosferas espirituais que moldam comportamentos.
Então, quando nós oramos, não adianta a gente só querer orar para que, né, a gente ora ou às vezes a gente age no sentido de afastar os nossos filhos dessas pessoas. Não é só sobre isso, porque aquela pessoa também é uma alma diante de Deus. Então, nós não estamos orando aqui contra pessoas, nós estamos orando contra atmosferas espirituais. Nós estamos orando contra espíritos que muitas vezes usam essas situações para moldar comportamentos. Então, quando alianças erradas elas são quebradas, a confusão ela diminui. A sensibilidade espiritual ela retorna e o coração volta a ouvir a voz de Deus. Então, quando nós entendemos isso e nós clamamos pedindo que o Senhor venha dissolver tudo isso no mundo espiritual. Então, os nossos filhos começam a respirar com mais clareza, começam a respirar com mais liberdade. O arrependimento chega sobre a vida deles. Então, a restauração, ela não termina apenas no afastamento do mal, mas ela se completa em relacionamentos com ambientes santos, seguros, verdadeiros, porque Deus, muitas vezes, o que Ele quer fazer remover o que corrompe, mas também restaurar o que sustenta. Porque eu conheço muitos pais e muitas mães que proíbem os filhos de irem em tal lugar, mas não os levam em nenhum outro que seja bom. E eu não estou falando aqui somente com respeito à igreja, né? Ah, porque eu te proíbo de ir em tal lugar e a partir de amanhã você vai na igreja comigo. Às vezes não é sobre isso, queridas. Às vezes é sobre um tempo de qualidade com você mesma, né? Às vezes é você tirar o teu filho de um ambiente desse e ir num shopping, fazer um lanche, ir num cinema, passear no parque, né. Então, Deus quer restaurar, né, ambientes, atmosferas que mostrem para ele quem eles são, porque geralmente nessas alianças erradas eles se perdem, eles não sabem quem eles são e é por isso que eles agem com rebeldia, é por isso que eles agem com rebelião, é por isso que eles agem com palavras duras. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso e começar a orar sobre isso, né. Começar a orar sobre esses ambientes onde os nossos filhos estão. Não é só sobre orar sobre os nossos filhos, não é só sobre orar sobre o comportamento dele, mas é sobre tudo aquilo que cerca, né, a vida dele, sobre os ambientes, sobre as atmosferas espirituais. E se houver vínculos a serem quebrados, que o Senhor o faça, porque não é por força, né. A palavra do Senhor nos diz isso, não é por força, né, mas é pelo meu espírito, não é pela violência, é pelo meu espírito. E eu sei, queridas, que muitas vezes, como pais, como mães, a gente age assim, às vezes dá certo, às vezes não dá, né. Eu passei por uma experiência quando eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, minha mãe esses dias a gente comentava sobre isso, e eu me envolvi com um rapaz e eu estava apaixonada por ele, primeiro namorado, e eu estava apaixonada e se dependesse de mim, acho que eu tinha até fugido com ele, né. Mas minha mãe, sendo mãe, né, vendo que eu não estava vendo, né, chegou um ponto que ela teve que me afastar realmente, fisicamente. Ela me mandou para um outro lugar, né, para que eu pudesse ajudar a minha irmã num outro contexto, e eu tive que sair. Na época eu fiquei com muita raiva dela, fiquei realmente assim, né, mas hoje eu agradeço a ela, porque eu vejo que realmente, assim, se ela não tivesse feito isso, talvez eu tivesse me perdido, né. Então, assim, existem casos que dá certo, mas existem casos que não dá certo, né, então nós precisamos dessa sabedoria de Deus, quando afastar, quando orar, quando realmente nos posicionarmos, né, no sentido de dizer não, quando orarmos no sentido apenas de estarmos jejuando, de deixar Deus agir, né. Na época minha mãe não entendia nada disso que nós estamos falando aqui, então ela agiu dentro da sabedoria dela, a sabedoria humana. Glórias a Deus que funcionou, né, hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Mas poderia não ter, eu poderia ter fugido, eu poderia ter fugido da casa, poderia ter fugido com ele, né, então, a gente nunca sabe, então a gente precisa dessa direção de Deus. Então, amadas, hoje para nós, a nossa atitude prática é apresentar, diante de Deus, né, pelo nome, cada amizade, cada ambiente que que nos preocupa, né, que preocupa o nosso coração. Entregar isso, né, entregar esses relacionamentos, entregar o governo disso para o Senhor. Nomear é trazer à luz, né, aquilo que influencia os nossos filhos. É assumir a autoridade espiritual mesmo. Quando eu nomeio, quando eu apresento, quando eu falo diante de Deus, né: "Senhor, eu estou te apresentando o ambiente do trabalho. Senhor, eu estou te apresentando determinada pessoa, Senhor". Por quê? Porque eu tenho autoridade sobre a vida do meu filho.
né, eu tenho essa autoridade. Quando eu faço isso, eu não estou tentando controlar ou manipular, mas eu estou entregando, eu estou dizendo a Deus: "Senhor, conduz aquilo que eu não posso conduzir. Senhor, entra nessa situação que eu não posso fazer nada". Essa prática, amadas, ela transforma a ansiedade em discernimento. Ela transforma a preocupação em intercessão, porque eu não estou me preocupando com a amizade dele, eu estou intercedendo por isso. Então, conforme a gente vai orando, o Espírito Santo vai mostrando o que é um risco real, o que é exagero, o que precisa ser um corte, né? O que o próprio Deus está usando para amadurecimento. Então, quando nós oramos e nós intercedemos, o Espírito Santo começa a falar. Quando eu ajo só na minha carne, querido, eu estou agindo segundo os meus olhos. E aquilo que eu falei, pode dar certo, pode não dar. Minha mãe agiu de forma como ela achava, né? Ela não buscou orientação de Deus nem nada, ela simplesmente era o que ela achava certo e ela fez. Glória a Deus que deu certo, mas como eu falei, podia não dar. Conheço muitas mães que ao proibirem os filhos fogem, né. Então, queridas, é quando nós oramos, que nós apresentamos para Deus: "Senhor, eu te apresento, Senhor, essa amizade, eu te apresento esse namoro, eu te apresento esse ambiente, eu te apresento, Senhor. E eu sei que eu não posso falar, mas o Senhor pode". Então é assim que Deus começa a ordenar, né, que o entorno do nosso filho mude. É assim que Deus começa a retirar toda a influência nociva, a fortalecer realmente, assim, relacionamentos saudáveis, conexões que ligam ele ao trono, porque eu estou apresentando diante do Senhor. Eu estou colocando e deixando Deus agir, e Deus vai fazer. Quando eu tento pelas minhas forças, queridas, eu só complico o meio de campo. Dou mais trabalho para Deus. Então deixa Deus agir, apresenta diante dele. Não se engane, as más compensações corrompem os bons costumes, mas não somos nós que vamos resolver isso, é o próprio Deus. Então, as nossas 3 perguntinhas básicas. Quais influências notoriamente afastam seu filho do Senhor? Você já se perguntou isso? Você já olhou além do comportamento? Você já olhou as influências que vêm das pessoas, dos ambientes, das músicas, dos conteúdos digitais, das conversas, dos relacionamentos afetivos e até mesmo de padrões familiares? Às vezes, tudo isso, queridas, afastam os nossos filhos. Então observa como é que ele volta depois de certos encontros. Como é que ele volta depois de certa, exposição a um jogo, a um filme, a uma série, né, a um lugar. Observa isso. Ele vem com irritação, ele vem com frieza espiritual, ele vem com resistência à verdade. Isso são sinais de que portas estão sendo abertas, e precisa de discernimento para que isso seja tratado em oração. Novamente, amadas, quando eu falo aqui sobre a gente observar, não é para julgar os nossos filhos, não é para trazer acusação, é para que a gente saiba como orar, tá? Então, se eu percebo que o meu filho, joga determinado jogo, e depois disso ele volta irritado, então eu vou orar a respeito disso. Senhor, em nome de Jesus, toca o coração do meu filho. Amadas, deixa eu contar uma experiência aqui. Não é sobre proibir, né, mas é sobre pedir realmente que o Senhor toque. Eu lembro do meu filho quando pequeno, estou falando dele menino, tá. Ele gostava muito, como todo menino, né, de jogos de ação, de violência, né. E assim, eu nunca fui uma mãe que proibia, porque eu sempre entendi isso, que tudo aquilo que é proibido parece que é mais gostoso, né. Se eu proibisse, ele ia fazer em outro lugar, então eu nunca proibi, mas eu sempre orava para que Deus tocasse o coração dele. Na época que ele era menino, existia muito aqueles, CDs que vinham do Paraguai, né, que eram baratinhos, e glória a Deus por isso, porque senão eu teria perdido muito dinheiro, né. Então, assim, ele vivia comprando esses CDs, né, ele ia lá um amiguinho tinha uma lojinha, né, o pai do amigo tinha uma loja, e ele vivia lá comprando esses CDs. E volta e meia me aparecia com esses CDs, né, de jogos. Alguns eu proibi, literalmente, eu falei: "Quando você tivesse os 15 anos eu te permito, agora não", né, que é porque eram jogos muito violentos mesmo, então eu não deixava. Mas alguns eu deixava e orava: "Senhor, toca no coração dele. Senhor, ministra o coração dele, fala com ele". E amadas, eu não sei contar para vocês quantas vezes o meu filho vinha para mim: "Mãe, eu posso quebrar esse CD?" Falei: "Por quê?" "Ai, porque eu acho que isso aqui não é de Jesus". "Então quebre". Ele ia e quebrava o CD. Isso, amadas, não fazia com que ele não jogasse, ele às vezes ele ia para um outro jogo, né, mas várias vezes ele fez isso. Mas por quê? Porque eu sempre entendi que quem faz a obra é o Senhor. Então se pergunte, como é que ele volta?
quando eles vêm de determinado lugar, porque aí você consegue orar a respeito disso. Eu estou contando aqui uma experiência porque eu percebia isso, que às vezes ele jogava tal jogo e ele ficava mais rebelde, ele ficava, então eu entrava em oração, e Deus movia o coração dele. Eu nunca precisei quebrar um jogo do meu filho, nunca precisei proibir, ele mesmo fazia. Hoje ele é adulto, ele está casado, meu filho vai fazer 33 anos, hoje ele é responsável pelas ações dele, né. Eu continuo orando como mãe, continuo orando, continuo abençoando, mas tem coisas que hoje, eh, são opções, né, são escolhas dele, e eu não posso interferir com relação a isso, eu não posso mais impor nada disso, né. Mas eu continuo orando, continuo clamando ao Senhor, que aquilo que não for de Deus, que o Senhor toque o coração dele. E eu tenho visto o Senhor fazendo isso, continuar fazendo isso. Então ore, né, observe isso, não para trazer acusação, não para dizer: "Olha, eu te disse, eu te falei". Não, eu sempre só dizia: "Quebre, filho", quebrava, né. Então, quais influências têm afastado o teu filho do Senhor, né? Segundo ponto, eu tenho discernido a raiz dos comportamentos ou apenas reagido às aparências? Isso volta muito, assim, àquilo que eu falei, né, porque o comportamento, amadas, não é fruto, né, não é a causa. A rebeldia muitas vezes, ou desculpa, o comportamento ele é fruto, ele não é a causa, tá. Então, assim, a rebeldia ela não nasce da rejeição, ela ou melhor, deixa eu reformular tudo aqui, tá. O comportamento, ele é um fruto, tá, mas ele não é a causa. A rebeldia, muitas vezes, ela pode nascer, né, da rejeição, da insegurança, dos traumas, né, das influências espirituais, ou às vezes até da pressão, social. Então, se eu focar apenas no exterior, eu vou desgastar e não vai haver cura. Então eu preciso me perguntar: "Eu estou vendo o que ele está fazendo? Eu estou entendendo o que ele sente?" Porque a raiz, muitas vezes, ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo, porque somente ele cura o invisível. Somente ele pode trazer realmente, assim, uma restauração. Então eu preciso me perguntar: "Eu estou entendendo o que meu filho está fazendo, o que ele está passando? Eu estou percebendo isso, eu estou tendo discernimento para isso?" Porque às vezes a gente só foca na rebeldia, mas por que que ele faz assim? Por que que ele age assim? Como eu falei para vocês, o meu filho claro que na idade de criança, eu percebia isso, ele se tornava mais violento a partir dos jogos. Então eu focava minha oração nisso. Se eu só tratar aquela rebeldia daquele momento, ou se eu agir com dureza, não ia resolver, né. Então se pergunte isso. Terceiro ponto, eu estou disposta a confiar no agir de Deus, mesmo sem ver sinais imediatos? Deus, amadas, ele trabalha no invisível, antes de se manifestar no visível. Então a restauração ela é um processo, não é um evento, não é algo que eu faço e acontece, né. Muitas vezes nós precisamos entender que nós não podemos desanimar diante das recaídas, não interpretar os silêncios como ausência de Deus. Assim como eu acabei de falar para vocês, às vezes meu filho acabava de quebrar um jogo, ele ia lá e comprava outro. Mas ele foi entendendo o processo, ele foi entendendo o processo, né. E eu preciso ter essa maturidade, eu preciso confiar que Deus está agindo, mesmo sem estar vendo os sinais imediatos, porque a minha oração como mãe, o meu desejo como mãe era que ele nunca mais comprasse esse tipo de jogos, né, que ele jogasse coisas bobas, mas não, né. Talvez pela pressão externa, talvez pelo convite dos amigos, talvez, né, pelo ambiente no qual ele frequentava, né, que é algo que eu falando com vocês aqui agora eu percebo que eu nunca orei com relação a isso, eu orava só com relação aos jogos, talvez se eu tivesse orando, pela pressão que ele sofria, talvez ele não tivesse voltado, né. Isso aqui é revelação de Deus agora, queridos, mas glória a Deus. Então nós precisamos entender, né, esse agir de Deus, né. Então a fé, que sustenta a intercessão é aquela que descansa na fidelidade de Deus, não no comportamento do dia. Eu sei que Deus está agindo, Ele vai fazer, mesmo que meu filho hoje ainda continue na rebeldia, ainda que ele continue fazendo o que não me agrada, né. Mas eu continuo confiando na fidelidade de Deus, amém? E nós precisamos então orar. Desculpa, queridos, eu estou um pouquinho resfriada. Então, nós precisamos aprender a orar sobre isso, né. Então nós precisamos orar para que Deus venha romper essas alianças tóxicas, que Deus venha fechar essas portas que alimentam a rebelião, que Deus venha revelar para nós toda a influência que é destrutiva, que tenta moldar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos pedir que o Senhor retire o encantamento, né, dessas conexões, desses relacionamentos, que o Senhor venha expor as motivações que estão ocultas, que o Senhor venha cortar os laços emocionais ou espirituais que mantêm muitas vezes os nossos filhos presos, porque ligações de almas, queridas, é muito sério.
E às vezes eles não têm ainda o entendimento, né, para fazer esse tipo de oração. Então nós, como mães, nós temos autoridade. Nós podemos pedir ao Senhor que o Senhor desligue a alma deles de toda essa influência maligna, em nome de Jesus. Nós podemos clamar por proteção espiritual, por proteção emocional, pedindo a Deus mesmo que venha guardar o coração deles, diante de toda manipulação, diante de toda comparação, né, diante de todo o interesse oculto, dos laços, né, afetivos, de tudo aquilo que é nocivo. Podemos orar pela mente deles, por essas vozes confusas que muitas vezes gritam, que elas sejam silenciadas, para que a verdade prevaleça. Então, esse tipo de oração é mais que um pedido, é uma guerra espiritual, queridas. É posicionamento profético, é parceria com o Espírito Santo para libertar, para realinhar o coração do nosso filho a propósito do Senhor. Então, que nós possamos nesse dia declarar que toda influência contrária está sendo desfeita e que os nossos filhos serão cercados por pessoas que os conduzirão à vida em Cristo, à verdade de Deus, em nome de Jesus. Amém? E como uma sugestão de jejum, hoje eu quero te convidar a jejuar, ou de doces, ou de cafeína, como um ato simbólico para romper a dependência de vínculos nocivos. A renúncia física, queridas, ela representa a quebra dos laços espirituais. Então, cada vontade, né, que surgir se torna um convite à intercessão. Às vezes você está lá aqui, vontade de comer um doce. Opa, é como se eu estivesse ligada, como se eu estivesse dependendo dos doces. Então, na hora que eu venho aquela vontade, Senhor, eu intercedo pelo meu filho, Senhor, que toda a vontade, Senhor, que ele tem, Senhor, de permanecer nesses lugares, de se relacionar com determinadas pessoas, Senhor, eu quebro em nome de Jesus. E assim você começa a declarar libertação emocional e espiritual sobre o seu filho. Então, esse jejum parece muito simples, querido, porém ele é profético, porque ele alinha o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ao propósito de restauração. Quem aqui é viciado em café sabe disso. Eu já fiz jejum de café e para mim é um dos jejuns mais difíceis que tem, jejum de café, né? Porque a cafeína ela grita para nós, né? O nosso corpo ele anseia, né? Por quem é viciado em café. Então escolhe aí o café ou doces, né? Ou de repente alguma outra coisa, né? Que para você é dependência, às vezes Coca-Cola, né? Enfim, não sei. Deus vai tocar no teu coração. E jejua nesse dia sobre isso. E cada vez que vier a vontade, porque quando nós estamos jejuando é quando vem a vontade, às vezes você passa uma semana sem comer doce. Mas se eu falar para você, jejua de doce, nossa, o teu dia vai ser só doce, doce, doce. Então, todas as vezes que vir esse desejo no teu coração, ore, declare, profetiza sobre a vida do teu filho, quebre todas as alianças espirituais que ele tem, todas as alianças nocivas, em nome de Jesus, para que ele possa ouvir a voz de Deus. Amém, queridas? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, apresentamos o coração dos nossos filhos, Pai, sabendo que somente a Tua presença, Senhor, pode desfazer, Senhor, essas influências que os afastam, Pai, do Teu propósito. Pai, a Tua palavra declara, Deus, que as más conversações, Pai, as más companhias, Pai, elas corrompem os bons costumes. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos, Senhor, nesse dia, Pai, com humildade mesmo, Pai, que o Senhor venha iluminar todas as áreas, Pai, onde esses relacionamentos errados, Pai, têm moldado, Pai, pensamentos, comportamentos e decisões, Pai, nos nossos filhos. Abre, Senhor, os olhos deles, para que eles possam enxergar a verdade, Pai, sobre amizades, ambientes e vozes que têm desviado o coração. Que o Teu Espírito Santo venha expor toda influência tóxica, toda aliança emocional destrutiva, todo vínculo que parece amizade, mas rouba a paz, a identidade e a sensibilidade espiritual. Mostra, Pai, aos nossos filhos, em nome de Jesus, quem realmente os conduz para longe do Senhor. E revela o vazio, Pai, que existe, Senhor, nesses relacionamentos que não nascem do Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, rompe agora, Pai, toda ligação nociva, todo laço emocional que prende, toda admiração que cega, Pai, toda dependência que enfraquece o espírito. Que o encanto, Pai, por amizade seja quebrada pelo poder da Tua luz. Que conversas, Pai, que alimentam rebelião percam forças. Que ambientes, Deus, de confusão se tornem repulsivos, Pai, ao coração deles. Fecha, Pai, em nome de Jesus, as portas, Senhor, que nós não podemos fechar. Interrompe, Senhor, acessos, Pai, que nós não conseguimos controlar, Pai. Corta alianças, Deus, que se formaram, Pai, sem que nós percebêssemos, Deus. Faz, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai.
que é retirar, Senhor, essas pessoas do caminho deles, Pai, porque muitas vezes essas pessoas são instrumentos do desvio, Senhor. E aproxima, Senhor, pessoas certas, Deus, que possam ser instrumentos do teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também por essas pessoas, Pai, entregamos nas tuas mãos, Pai, cada uma dessas vidas. Não é apenas, Senhor, sobre amizades, Deus, mas é sobre ambientes, Deus, sobre atmosferas espirituais. Cerca, Deus, o nosso filho de pessoas que o conduzam para a verdade. Levanta, Pai, amizades saudáveis, relacionamentos alinhados, companhias que se fortaleçam, Deus. Desperta, Deus, a sensibilidade espiritual deles, Pai. Que eles sejam atraídos, Deus, para ambiente de luz, de paz, de sabedoria, de maturidade. Que no nome de Jesus, Pai, eles possam encontrar no Senhor, Pai, um caminho, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Faz brotar amizades, Pai, que edificam. Amizades que confrontam com amor. Amizades que apontam para Cristo e não para o mundo. E guarda, Pai, em nome de Jesus, as emoções deles. Protege, Senhor, as suas mentes, Senhor, das vozes que confundem. Protege, Senhor, o seu espírito, Senhor, de influências, Deus, que os enfraquece. Que nenhum ataque emocional, nenhuma pressão social, nenhuma manipulação ou palavra, Senhor, de desvalorização tenha poder sobre eles. Reveste, Deus, com o capacete da salvação, para que a sua mente, Senhor, seja protegida da mentira. Reveste-os, Pai, com o escudo da fé, para que pensamentos contrários à tua verdade sejam apagados, Pai, antes de criarem raízes. Reveste-os, Pai, com a couraça da justiça, para que o seu coração não seja capturado, Pai, por seduções ou por engano. E trabalha também em nós, Deus. Nos dá discernimento, Pai, para perceber, Senhor, aquilo que os nossos olhos naturais não enxergam. Que nós possamos saber, Deus, quando falar e quando silenciar. Que nós não venhamos mais agir por desespero, por medo ou por controle. Que nós não venhamos, Pai, principalmente, Senhor, destruir, Senhor, com a nossa boca, Senhor, aquilo que nós estamos construindo aqui em oração. Repreende, Senhor, em nós toda ansiedade, Pai, que tenta tomar o lugar da confiança. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Purifica, Pai, os nossos sentimentos, para que nós possamos orar com clareza, com firmeza, com esperança. Nos ensine, Pai, a depender do teu agir, a não interpretar, Deus, o silêncio como abandono, a não transformar, Senhor, as recaídas, Pai, em derrotas. Tu és o Deus que trabalha, Pai, mesmo quando nós não estamos vendo. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nesse dia, que toda influência contrária, Senhor, está sendo desfeita. Que toda aliança errada, Senhor, está sendo quebrada agora no mundo espiritual. Nós cremos e declaramos, Deus, que o caminho dos nossos filhos estão sendo endireitados. Que a mente deles, Pai, está sendo iluminada. E que a identidade está sendo restaurada. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor está colocando pessoas certas ao redor deles. Retirando as erradas. Conduzindo, Senhor, os nossos filhos, Pai, ao ambiente, Senhor, onde a tua voz, Pai, é mais forte do que qualquer uma outra. Nós declaramos, Senhor, que os nossos filhos, Deus, não serão moldados pelo mundo, mas sim pelo teu Espírito. Declaramos, Deus, que eles voltarão a amar o que é santo, a buscar o que é verdadeiro, a rejeitar aquilo que os afasta do propósito do Senhor. E nós declaramos, Deus, que a tua mão poderosa está alcançando cada um deles hoje, Pai, desfazendo laços de destruição, construindo, Pai, caminhos de vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda o coração deles. Põe um filtro, Senhor, nas amizades deles, Pai. Protege as emoções. E seja, Pai, em nome de Jesus, o líder, Senhor, dos seus passos. Que eles possam seguir o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. Continue orando pelo teu filho, continue profetizando sobre o seu filho. Mais uma vez eu quero te convidar aqui a adquirir o e-book, tá? Se você puder, tiver condições, você vai estar abençoando o nosso ministério. Nós temos o e-book aqui dessas aulas, né? Desse tempo que nós estamos aqui tendo em oração. E eu tenho também um e-book com mais de 30 orações focadas sobre cada área da vida dos seus filhos, né? Se você está precisando orar mais especificamente, esse e-book de oração também vai te ajudar muito. Então, o link segue abaixo aqui, se você quiser, entre em contato conosco. Será uma honra, né? Poder te abençoar e poder receber também a tua bênção, em nome de Jesus. Beijo no seu coração.